Bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar numa força meio invisível que moldou todos nós, o currículo escolar. A gente passa anos, às vezes décadas, dentro de um sistema guiado por ele, mas, assim, raramente paramos para pensar no que ele realmente é. A nossa fonte aqui é o livro Documentos de Identidade, do Tomás Tadeu da Silva, e ele propõe exatamente essa jornada. Nossa missão é puxar o fio dessa meada, sair daquela ideia óbvia de que currículo é só uma lista de matérias para descobrir as engrenagens de poder e identidade que fazem essa máquina funcionar de verdade. Exato. E o mais interessante é que o autor já começa nos convidando a questionar a própria ideia de teoria. Geralmente, a gente pensa que uma teoria é, um mapa de um território que já existe. Uma teoria do currículo, então, seria um mapa que descreve o que o currículo é. Certo, ela estaria ali para descrever a realidade, o que já está posto. Pois é, só que a visão que o material traz, que vem do pós-estruturalismo, vira essa lógica de cabeça para baixo. Ela diz que a teoria não é o mapa do território. A teoria, na verdade, cria o território. Quando você fala do currículo de um certo jeito, seja como uma ferramenta técnica ou um instrumento de poder, a teoria está inventando seu próprio objeto. A descrição, na verdade, é uma criação. Nossa, peraí, Esse muda o jogo todo. Se a teoria cria a realidade que ela descreve, então quer dizer, não existe uma verdade única sobre o que é o currículo. Não existe. A definição depende totalmente da lente que você usa para olhar, de quem está definindo. Entendi. Por isso o livro sugere que a pergunta mais interessante não é o que é o currículo, e sim quais problemas cada teoria está tentando resolver. E aí, apesar das diferenças, a gente descobre que todas elas giram em torno de duas questões centrais. A primeira é a mais óbvia: o quê? Qual conhecimento deve ser ensinado? Certo. O currículo é sempre um recorte, sabe? Uma seleção minúscula de todo o saber humano. Justificar essa seleção é a primeira tarefa de qualquer teoria. E eu imagino que essa escolha do o quê nunca é inocente. Ela já tem uma intenção por trás, sobre o tipo de pessoa que se quer formar, não é? Perfeito. É aí que entra a segunda questão, que não dá para separar da primeira. Quem? Ou, em outras palavras, que tipo de ser humano a gente quer formar? Todo currículo tem um projeto de pessoa embutido. O cidadão obediente, o profissional competitivo, o sujeito crítico. Faz todo sentido. É como se a lista de livros da escola não fosse só sobre os livros em si, Exato. mas sobre que tipo de leitor, que tipo de pessoa eles queriam criar no final do processo. Precisamente. No fundo, o currículo é sempre uma trama de saber, poder e, claro, identidade. O material lembra que a palavra vem do latim curriculum, a pista de corrida. E o que é fascinante nessa metáfora é que, no percurso dessa corrida, nós não apenas corremos, nós nos tornamos quem somos. A pista nos molda. Que imagem poderosa é essa? Uma corrida onde a gente não só compete, mas é formado pela própria pista. Para organizar essa discussão, o livro divide as teorias em 3 grandes grupos: as tradicionais, as críticas e as pós-críticas. O nosso foco hoje vai ser nas 2 primeiras. Qual é a grande linha que separa essas 2 visões de mundo? Olha, a linha divisória é a postura de cada uma em relação ao poder. As teorias tradicionais, elas se veem como neutras, técnicas, quase científicas. Elas não se preocupam muito com o porquê das escolhas, mas sim com o como. A pergunta central delas é: como organizar e transmitir esse conhecimento do jeito mais eficiente? Os conceitos são bem familiares para a gente: metodologia, planejamento, avaliação, didática. Ok, é a caixa de ferramentas da educação. E as teorias críticas? As críticas chegam para, digamos, chutar essa caixa de ferramentas. Elas partem do princípio de que nada em educação é neutro. A pergunta delas não é como, mas sim por quê. Por que esse conhecimento e não outro? A quem beneficia essa escolha? Aí os conceitos mudam completamente. Ideologia, poder, classe social e o famoso currículo oculto. Certo, aqui a coisa começa a esquentar. Vamos mergulhar primeiro nas tradicionais. O material diz que elas nascem num contexto bem específico, né? Início do século XX nos Estados Unidos. Sim, um momento de transformação radical. Industrialização a todo vapor, ondas de imigração, cidades crescendo.
Havia uma demanda social por ordem, por eficiência, por um sistema que pudesse padronizar e americanizar essa população toda. E é nesse cenário que surge um nome, John Franklin Bobbitt, em 1918. E a proposta dele, pelo que eu entendi, era bem direta ao ponto. Era brutalmente direta. Para o Bobbitt, a escola deveria ser organizada e administrada exatamente como uma fábrica. Peraí, como uma fábrica? Ele falava isso como metáfora ou era literal? Totalmente literal. E o que é chocante no material do Bobbitt não é só a analogia. Essa ideia de que a educação deveria ser padronizada, eficiente, focada em resultados, a base de muitas políticas até hoje, nasceu do chão de uma fábrica de aço. Não é uma metáfora, é a origem. Nessa visão, os estudantes são a matéria-prima. O produto final é o adulto ajustado para o mercado de trabalho. E o currículo? Bem, o currículo é a planta de produção. O livro traz um exemplo do próprio Bobbitt que é de cair o queixo, né? É um exemplo que diz tudo. Ele estava observando uma sala de aula e ficou incomodado com a variação na velocidade com que as crianças faziam contas de adição. Umas faziam 35 por minuto, outras 105. Para a mentalidade industrial dele, isso era desperdício, ineficiência. A solução? Padronizar. Ele chega a escrever, e a citação é direta do material, que a capacidade para adicionar uma velocidade de 65 combinações por minuto é uma especificação tão definida quanto a que se pode estabelecer para qualquer aspecto do trabalho da fábrica de aços. Impressionante. Ele está tratando a mente de uma criança como se fosse uma peça numa linha de montagem, que precisa ter uma performance padronizada. E essa visão se manteve. Sim, e foi super consolidada décadas depois, em 1949, por Ralph Tyler. O modelo do Tyler se tornou o manual de instruções do currículo por gerações. Ele resumiu tudo em 4 perguntas que, à primeira vista, parecem muito lógicas. Primeiro, que objetivos a escola deve atingir? Segundo, que experiências educacionais são necessárias para isso? Terceiro, como organizar essas experiências de forma eficiente? E quarto, como a gente avalia se os objetivos foram alcançados. Mas esse modelo do Tyler parece tão razoável, tão lógico. O que havia de tão problemático nele que gerou uma reação tão forte depois? Pois é. O problema não está no que as perguntas dizem, sabe? Está no que elas calam. São perguntas de um gerente, de um engenheiro de produção. Elas pulam a questão fundamental. Quem decidiu esses objetivos em primeiro lugar? Com base em que interesses? O modelo de Tyler trata o currículo como um problema puramente técnico, de logística, e ignora que ele é, antes de tudo, um projeto político. E cultural. Ele esconde a questão do poder por trás de uma fachada de neutralidade. Ok. Essa visão da escola como uma máquina eficiente, neutra, é muito forte. Mas ele ignora completamente as tensões da sociedade. Fico pensando, ninguém reagiu a isso? Em que momento as pessoas começaram a questionar e a dizer, espera aí, educação não é produzir parafusos? Esse momento chega com tudo nos anos 60 e 70. O mundo estava em ebulição. Movimentos pelos direitos civis, protestos contra a guerra, o movimento feminista, maio de 68... Havia um questionamento radical de todas as instituições, e a escola estava no centro desse furacão. É dessa desconfiança que nascem as teorias críticas. Elas param de perguntar como podemos melhorar o currículo e começam a perguntar o que o currículo, do jeito que ele é, está fazendo com a gente. E qual foi a resposta que eles encontraram? A resposta, em uma palavra, foi reprodução. A principal função da escola, segundo esses teóricos, não era libertar, mas sim reproduzir as desigualdades e as estruturas de poder da sociedade. O material destaca alguns pensadores que foram cruciais para desenvolver essa ideia. O primeiro é o filósofo Louis Althusser, com a noção da escola como um aparelho ideológico de Estado. Que nome pesado. Parece coisa de romance distópico. O que ele queria dizer na prática? Ele argumentava que para uma sociedade capitalista se manter, ela precisa reproduzir não só as fábricas e máquinas, mas também sua ideologia. As crenças que fazem a ordem social parecer natural, inevitável e até justa.
E a escola, para o Althusser, seria o aparelho mais eficaz para isso. De forma sutil, ela ensina os filhos dos trabalhadores a serem bons trabalhadores e os filhos da elite a serem bons patrões. E essa ideia foi desenvolvida por outros, né? O material fala de Bose-Jeans e o princípio da correspondência. Isso. A análise deles é fascinante. Eles dizem que o mais importante não é o conteúdo que se aprende, tipo as datas da história ou as fórmulas de física, mas as relações sociais vividas no dia a dia da escola. Espera um pouco. Isso é explosivo. Quer dizer que, segundo eles, a própria estrutura de uma escola, num bairro pobre, já está treinando os alunos para serem operários? Exatamente isso. Enquanto a escola de elite os treina para serem chefes. Eles observaram que escolas em comunidades operárias tendem a valorizar obediência, pontualidade, seguir regras sem questionar, características de um bom funcionário de chão de fábrica. Já as escolas da elite estimulam autonomia, liderança, criatividade, características de um bom gerente. Existe uma correspondência direta entre a estrutura social da escola e a do mundo do trabalho. A escola te treina para o seu lugar. Nossa, e ainda temos Bourdieu e Passeron, com a famosa ideia do capital cultural. A análise deles adiciona uma camada de sofisticação a isso tudo. Eles argumentam que a escola valoriza e opera com base na cultura da classe dominante. O tipo de linguagem, de livros, de arte. Só que ela apresenta essa cultura não como uma cultura, mas como a cultura, com C maiúsculo, a única válida, universal. Eu entendo a crítica ao capital cultural, mas alguém poderia argumentar. A escola não precisa ter um padrão. Não é necessário definir um conhecimento essencial para que todos aprendam, mesmo que isso seja mais familiar para alguns? Essa é a questão central. Bourdieu não diria que não devem existir padrões. O problema é que o padrão escolhido é arbitrário. É o padrão da cultura dominante, mas ele é apresentado como se fosse neutro e universal. As crianças de elite já chegam na escola com esse capital cultural de casa. A linguagem, os códigos, tudo é familiar. Para as crianças das classes populares, é como aprender uma língua estrangeira. Então, o fracasso escolar, que parece ser mérito ou inteligência, é, na verdade, resultado dessa violência simbólica, da imposição de uma cultura como a única legítima. Ufa! O quadro que essas primeiras teorias críticas pintam é bem pessimista. Parece um sistema fechado, uma máquina de reprodução perfeita onde não tem escapatória. Fico feliz que o pensamento tenha evoluído depois disso. Movimento. Autores como Michael Apple e Henry Giro, que o material cita, disseram: calma, não é tão simples assim. As pessoas não são robôs que só absorvem ideologia. Elas resistem, negociam, criam suas próprias culturas, e é aí que entram conceitos como hegemonia e resistência, inspirados no pensador Antônio Gramsci. Hegemonia não é só dominação, é algo mais sutil, certo? Muito mais sutil. Hegemonia é a ideia de que a dominação não funciona só pela força, mas principalmente pelo consentimento. A cultura dominante precisa ativamente convencer as outras classes de que a visão dela de mundo é a correta, é a universal. É uma luta constante para manter essa liderança. E onde tem um esforço para convencer, sempre tem espaço para dúvida, para contestação, para resistência. Isso faz muito sentido. Quem não se lembra de ter encontrado um jeito de burlar o sistema na escola, ou de um professor que ia fora do roteiro e realmente fazia a gente pensar? Exato. O currículo deixa de ser visto só como um roteiro imposto de cima para baixo e passa a ser entendido como um campo de batalha, um território contestado. Autores como Henry Giroux começam a falar do currículo como uma política cultural, um espaço onde diferentes vozes e histórias se encontram, e onde os professores não são meros aplicadores de técnicas, mas intelectuais transformadores. Essa ideia de resistência e de dar voz aos alunos me faz pensar imediatamente em Paulo Freire. Ele é talvez o nome brasileiro mais famoso nessa área. Como o pensamento dele se conecta a essa busca por uma escola que não só reproduz? A conexão é total e fundamental. A crítica do Paulo Freire à educação bancária
É a crítica perfeita ao currículo tradicional. Ele denunciava esse modelo em que o professor deposita o conhecimento em alunos passivos como se fossem cofres. E, em oposição, ele propôs uma educação problematizadora, que parte da realidade, da experiência dos estudantes. Para o Freire, conhecer o mundo e transformar o mundo são atos inseparáveis. A pedagogia dele é, na essência, uma pedagogia da resistência e da esperança. Certo. Então, olhando para trás na nossa conversa, a jornada foi longa. A gente saiu da imagem de uma escola-fábrica, um lugar supostamente neutro e técnico, lá do Bobbitt, e atravessamos as teorias que desmascararam isso como um campo de poder e reprodução. E por fim chegamos a uma visão mais esperançosa, o currículo como um espaço de luta. Um documento de identidade que está sempre sendo reescrito. Perfeito! Ele é um campo que não apenas reflete quem somos como sociedade, mas que ativamente nos produz. E essa jornada toda explorada no material nos deixa com uma reflexão final. Isso levanta uma questão importante, sabe? Se o currículo que a gente seguiu na escola ajudou a moldar nossa identidade e nossa visão de mundo, quais dos seus pressupostos ocultos nós carregamos até hoje sem nem perceber? E se a gente pudesse redesenhar essa pista de corrida, que tipo de conhecimento e que tipo de ser humano ela deveria buscar formar para uma sociedade mais justa? Se esse resumo te ajudou a entender melhor o livro, deixa o like, isso fortalece muito o canal. Se inscreve também para continuar acompanhando resumos que transformam livros em ideias claras. E lembra, na descrição do vídeo tem os links para acessar ou comprar o livro, caso você queira se aprofundar. A gente se vê no próximo vídeo.